Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Tem até um scriptzinho, porque jornalista bom é aquele que se apoia em dados e não só falando, né? Mas, em primeiro lugar, agradecer. Primeiro, estar com vocês, porque vocês sempre são fontes. E eu estou até hoje, de 44 anos de jornalismo, aprendendo todos os dias, né? Eu estou fazendo agora 26 anos de jornalismo na área de petróleo e gás como editora da TN. Então, para mim, é uma oportunidade incrível estar aqui. Eu queria falar primeiro só uma coisa bem rápida antes de apresentar as pessoas, é o seguinte. Eu estou ouvindo há 15 anos, Gabriela ainda era presidente da Petrobras, a transição entrando nos debates como se fosse uma virada de chave. E a gente sabe que ela não é uma virada de chave, que ela tem uma série de implicações, né? Que o meu amigo sociólogo Mahatma poderá dizer, falar um pouco, desde segurança energética, para que a gente tenha uma transição justa, e outras implicações que são socioeconômicas, geopolíticas, tudo mais. Segundo, que a inovação é uma coisa fundamental e crucial nessa transição. E nós temos hoje, até o Manso, que foi da assessoria da ANP, até ele se espantou, 38,8 bilhões em projetos de PDI nos últimos anos gerados pela indústria de petróleo. 38,8 bilhões não é uma verba pequena, gente. É um grande volume de recursos que vem sendo usado em vários projetos, e eu que acompanho isso há 26 anos, posso dizer para vocês, projetos inclusive alinhados com a diretriz de ESG, projetos de descarbonização. A ANP mesmo mudou essa linha quando ela incluiu dentro das premiações projetos ambientais. E por último, né, eu queria lembrar que para gerar inovação e para que a indústria, esse cenário futuro seja construído, a gente depende de mão de obra. E está vendo uma fuga, uma evasão enorme nas formações STEAM, né, que é ciência, tecnologia, matemática, tudo mais. Hoje a gente tem o dobro de advogados por 100 mil habitantes do que médicos e engenheiros. Então a gente vai ver que o processo no futuro jurídico está tudo resolvido. Agora vai faltar engenheiro, gente, vai faltar médico. Então é importante que nessas discussões sobre o futuro energético a gente lembre de formação de capital humano. Tá? E ele é tão essencial quanto da áreas sociais, biomédicas, tudo mais. Então a gente tem que pensar nisso, porque são os talentos do futuro que vão ajudar nesse cenário energético. Existe. É justamente por isso, você que trabalhou tanto nessa construção de cenários, eu queria que você falasse o seguinte: quais são esses cenários? O que a EPE e vocês vêm traçando em termos dos cenários de transição energética e da situação do nosso, porque nós temos alguns problemas, inclusive de pobreza energética, insegurança energética. Eu queria que você abordasse um pouco esse cenário. Boa tarde, pessoal. Enquanto eles colocam a apresentação, já vou ganhando tempo. Agradecer o convite em nome da diretora Heloísa, né? Ela está lá na CERAWeek, em Houston, mas sempre um prazer a gente mostrar o nosso trabalho na EPE, e um trabalho que a última mesa foi de integração da EPE, que é o Plano Nacional Energético, que é onde a gente faz os cenários de longo prazo do planejamento energético nacional e integra todas as diretorias da EPE. Então, diretoria de energia elétrica, de petróleo, gás e biocombustíveis, de estudos econômicos e ambientais. Então, foi um plano integrado, literalmente, e aí mostrar um pouquinho para vocês do que a gente conseguiu fazer. Bom, começando com a visão institucional sobre a EPE. A EPE é a empresa de pesquisa energética, né? Nós somos o órgão de pesquisa que presta subsídios ao MME no planejamento energético nacional. Então, nós estamos aí 21 anos, né? Surgimos em 2004 e desde então estamos auxiliando o planejamento energético nacional, tanto no curto, médio e longo prazo. Bom, começar falando de planejamento, né? Planejamento principalmente de longo prazo, né? Então, preparando a apresentação, eu falei, vamos falar um pouquinho de planejamento. E aí eu acho que eu vou abrir com uma frase do Drucker, que fala que planejamento de longo prazo, deixa eu olhar aqui para citar a fonte certa, porque o pesquisador tem que olhar a bibliografia. Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro das decisões presentes. Então, a gente, quando está falando de planejamento de longo prazo, e o PNE é um plano de longo prazo, a gente está falando do Brasil em 2055, daqui a 30 anos, né?
como que vai estar esse país daqui a 30 anos, né? E como que a gente vai conseguir prever esse futuro? Provavelmente não. Mas a gente consegue falar quais são as decisões presentes que vão afetar esse futuro. Então, começando, planejamento, você pode não se preparar, não estar preparado. E a EPE surge de um momento de não preparamento do Brasil pós-apagão de 2001, 2002, eu acho, 2002, 2003, talvez. E aí surge a EPE para que não se repita o apagão que ocorreu, que teve um impacto político, econômico, social muito grande, né? Tá na moda, né? O Belchior voltou à moda. Ano passado eu morri, esse ano eu não morro. Então a EPE surge para que a gente não se repita esse cenário. E aí, então, agora a gente não pode não estar mais preparado, a gente tem que se preparar. Então, qual é o plano? Como que a gente começa esse plano? O plano de transição energética não é feito pela EPE, é o PLANT, que é coordenado pela MME. Os nossos planos subsidiam o PLANT, que é o Plano Nacional de Transição Energética. Foi citado aqui antes, algumas pessoas participam do FUNT, que é o Fórum Nacional da Transição Energética, né, que são os dois instrumentos de execução da Política Nacional de Transição Energética, que foi instituída pelo presidente Lula, que busca integrar, né, os diversos ministérios para que a gente faça essa transição energética da melhor maneira possível. O que a gente faz no EPE? A gente avalia os recursos. Então, um dos cadernos do PNE, que eu vou falar mais para frente, é só sobre recursos. Recursos atuais e recursos futuros, né? Então, a gente está, por exemplo, falando de hidrogênio natural. Falou-se muito de hidrogênio aqui, hidrogênio verde, né? A gente traz algo de hidrogênio natural, que é uma possível fonte, né, novíssima, que o Brasil tem certo potencial que pode ser explorado. Mas qual recurso que a gente não tem? Dinheiro. Então, a gente traz também previsões de investimento e como que a gente faz essa transição energética, quanto que vai custar, né? Porque a gente tem que avaliar isso num país em desenvolvimento como o Brasil, que tem outras prioridades do que fazer transição energética, já que nossa matriz já é muito limpa, a gente já discutiu isso aqui antes. Por fim, a função da EPE é criar planos adaptáveis, né? Então, que a gente tenha caminhos que a gente possa decidir entre um caminho bom e um caminho ótimo, né? Botar todas as fichas em uma só fonte energética e não diversificar a nossa matriz pode causar problemas futuros até de soberania. E aí a gente está preparado, mas quando a gente está preparado, a gente tem que botar em prática. A gente trabalha com 3 grandes estudos, né, na EPE, que é o BEM, que é o Balanço Energético Nacional, que talvez seja o mais famoso, que é o que fala, todo mundo que sai no jornal, a matriz energética do Brasil hoje está 50% renovável, a matriz elétrica está em 88% renovável. Isso vem do BEM, que a gente olha o passado e fala assim, esse é o diagnóstico de como estamos energeticamente no país. A partir do BEM, a gente faz o plano decenal de expansão. A gente olha o quê? Os próximos 10 anos. O que está previsto, o que está contratado, o que vai acontecer nesses próximos 10 anos. E depois a gente vai para um exercício de futurologia, que é olhar o plano nacional, e aí a gente olha 30 anos no longo prazo, com todas as incertezas associadas. Tanto o PNE quanto o PDE, eles alimentam o PLANT. O PLANT, eu não sei se todo mundo tem tão acostumado com o PLANT ele é renovado a cada 4 anos, né? Esse plano da transição energética, ele é renovado a cada 4 anos, então o PNE e PDE alimentam o PLANT, que coloca isso, transforma isso em política pública, que a gente verifica no BEM, que retroalimenta, então você fica nesse círculo, com o input da população no fonte, né, com a participação social. E aí, para o PNE 2055, a gente identificou 8 grandes tendências e 20 grandes incertezas. E a gente fala que tendências são coisas que têm uma previsibilidade maior, e incerteza são coisas que você não consegue assumir, mas que podem acontecer. Das grandes tendências, a gente prevê a expansão dos serviços energéticos,
com o desenvolvimento do país, com o crescimento populacional, a gente espera que haja uma demanda energética, um aumento da demanda energética no país. A pressão por uma transição energética socialmente justa e inclusiva, se você for pensar em 2055, a gente já teve aqui grandes problemas ambientais, né? Por exemplo, Rio Grande do Sul e outros. Então, a gente cada vez mais acontecerão mais vezes, né? Sem a transição energética. E com isso, a gente vê que a população vai começar a cobrar mais por planos e medidas políticas da transição energética, entre outras, né, transformações geopolíticas e tudo mais. E das 20 incertezas, a gente separa duas que a gente coloca como prioritárias, que é governança e fatores habilitadores para a transição energética. Governança a gente já debateu bastante aqui ao longo dos 2 dias, né? Como que o país, qual é o ritmo que a gente vai fazer essa transição energética, quais são os trade-offs que nós, como sociedade brasileira, aceitamos fazer, né? E tudo mais. E fatores habilitadores seriam custo, investimento, políticas públicas, como que elas foram executadas ou não. E com isso a gente criou 5 cenários. A gente tem um cenário, desde um cenário em que a governança é limitada e fraca e os fatores habilitadores também são insuficientes, que é o cenário que a gente chama de transição para quê? Até um cenário em que é o nosso futuro perfeito, que é o transição net zero, que a gente alcança o net zero com justiça social, com desenvolvimento da indústria e tudo mais. Eu botei ali o QR Code, gente, antes que eu esqueça, o PNE está em consulta pública até o dia 29, por favor, participem. Quanto mais a sociedade participa, influencia, melhor a gente consegue planejar. Então, está ali o QR Code, acessem, por favor. Então, a gente mapeou 5 cenários, a gente começou a modelar esses 5 cenários no modelo integrado. Nem tudo é perfeito, como já diria o mestre Yoda, é difícil de ver o futuro, porque ele está sempre em movimento, né? E aí, a gente estava fazendo tudo, estava tudo bem, aí o Trump foi eleito. E aí o Trump foi eleito, e aí você tem todo um movimento geopolítico de fragmentação, de protecionismo, de desaceleração da transição energética, que já estava bem devagarzinho, né? Não vamos botar tudo na culpa do Trump, já estava bem devagar, mas aí ele quase que para, né? Para nos Estados Unidos. Então a gente falou assim, olha, 5 cenários não são suficientes. A gente precisa de um 6º cenário, que a gente chama de transição alongada, em que a gente faz o dever de casa, a gente, como país, a gente consegue implementar várias coisas, mas o cenário político internacional não nos deixa alcançar o net zero em 2050. Então eu alcanço o net zero, mas não em 2050. A gente alcança um pouquinho mais para frente. E aí a gente modela esses 3 cenários, né? O transição continuada, transição alongada e o transição net zero. Não se prendam aos números, porque como é um exercício de futurologia, né? Não é para cravar número quando a gente faz o cenário, mas é importante que a gente trazer alguns dados que a gente viu desses cenários. Eu já falei um pouquinho da demanda energética, né? Os 3 cenários têm um aumento substancial da demanda energética nos próximos 30 anos. O pior cenário, a gente tem mais ou menos 1,6 de aumento da demanda energética. O melhor cenário, a demanda energética do país dobra. O que isso implica política pública para a gente? Eu tenho que aumentar a minha geração, fortalecer o sistema integrado nacional, investir em transmissão. Por quê? Porque a demanda está aumentando. Tem que pensar em combustíveis, porque essa demanda energética não é só elétrica, né? Ela também é de combustíveis e tudo mais. A gente vê como a transição energética pode gerar desenvolvimento social. Então, a gente tem crescimento do PIB nesses 3 cenários, ainda que alguns menos do que o outro, mas em crescimento do PIB.
A gente também, eu trouxe aqui uns dados, tem bem mais detalhado lá, mas porque o nosso tempo é escasso, mas eu acho que eu destacaria o aumento da eletrificação. A gente no cenário, no net zero, a gente pode chegar a 4 vezes a demanda elétrica do que da atual, então isso é muita coisa, 4 vezes. Aumento, destaque o crescimento da participação de biomassa, então bioenergia, biometano, biocombustíveis, pode chegar a 5 vezes mais a produção de biocombustíveis em 30 anos. E além disso, em alguns ganhos de eficiência energética, no melhor cenário a gente poderia evitar 25% do consumo em ganhos de eficiência energética. O que são 25% do consumo, Isis? 200 milhões de TEP. Tá, continuo sem entender o que é isso. 200 milhões de TEP atualmente seria o que a gente consome de energia em transporte e na indústria brasileira. Então, a gente gastaria em eficiência energética. Se a gente melhorasse a eficiência energética, a gente conseguiria suprimir essa demanda. E outros resultados, meu tempo já acabou. Então, só para fechar, a gente botou no PNE, né, 3 grandes pilares que nortearam o PNE, que é a segurança e resiliência energética, que é o trilema energético, né? Não sei se todo mundo conhece o trilema energético, que é sustentabilidade ambiental, né? Então está ali na energia competitiva para a economia de baixo carbono, acesso, né? Que é equidade energética. Então a gente fala de justiça, de combate à pobreza energética, de justiça social e segurança e resiliência energética do sistema. E esses 3 pilares, né, alimentam todas essas políticas nacionais que estão em curso, que já foram bastante faladas aqui, incluindo o PLANT e as outras políticas. É isso, agradeço. Eu estou aqui representando uma equipe muito maior que participou disso, que trabalhou arduamente por acho que uns 3 anos, pelo menos, né, para modelar esses cenários e a gente ter uma ideia do futuro. Muito obrigada. Você não ultrapassou tanto? Foi 12 minutos, poxa, isso foi ótimo, show. Eu acho que tem algumas coisas que eu tenho certeza que o Mahatma depois vai querer falar, né? Principalmente aquelas questões que a gente está falando de pobreza energética, etc e tal, que ela já fala, mas eu queria passar agora a palavra, né, para que eu te falei que você deveria ter melhorado, porque eu fui direto no seu LinkedIn. Mas olha, eu queria então passar a minha palavra para você. Fabrício, eu gostaria de que você falasse um pouco dessas linhas todas de ação que a Petrobras tem. A gente sabe que ela tem, a proposta ainda ela continua com 2050, né? Você já fez o alongado, a Petrobras continua mantendo para 2050, não é isso? E ela tem investido firme em várias ações na área de transição energética e de descarbonização, inclusive com aqueles recursos que eu falei de 38,8 bilhões. Né? Então eu queria que você me falasse um pouco dessas linhas, das principais linhas, e o que está evoluindo com mais força rumo a essa transição e redução das emissões. Muito obrigado, Beatriz, pela introdução. Obrigado por me rejuvenescer aqui, uns 10, 12 anos pelo menos. Aí, entregando o jogo para vocês, eu tenho 23 anos de Petrobras, 46 de vida, ou seja, mais da metade da minha vida a partir de agora na Petrobras. E eu entrei em 2003, um pouquinho depois da compra da Pérez Compán, na Argentina. E naquele momento, eu vim do setor elétrico, né? E ali eu trabalhava na ANEEL e acompanhava muitas notícias e ficava muito entusiasmado quando eu via assim, a motivação da compra da Pérez Compán. A Petrobras quer deixar de ser uma empresa de petróleo e tornar-se uma empresa de energia. E como eu tinha já um conhecimento do setor elétrico, eu falei, poxa, encaixa como uma luva essa visão de não ficar somente no petróleo. Para o bem ou para o mal, essa diversificação, essa integração acabou não se verificando como se desejava. O petróleo continua sendo o carro-chefe da companhia e assim está previsto para os próximos 5 anos. Eu trouxe aqui alguns slides do plano de negócios, então a gente vê com muita clareza que o petróleo continua sendo o carro-chefe
Mas o que eu vejo de diferença em relação ao que existia há 20 anos atrás é que naquele momento era um desejo de diversificação, de verticalização, era uma estratégia de dentro da companhia para fora. E agora o que eu vejo é uma resposta da empresa aos anseios da sociedade, isso materializado em políticas públicas, né? Políticas públicas recentes que foram citadas aqui anteriormente, indicando o desejo da sociedade em diminuir a participação do petróleo na oferta primária de energia. Então, se a gente tem, como foi colocado de manhã pelo William, se a gente tem esse objetivo de manter a nossa relevância no fornecimento de energia para o país, necessariamente a gente precisa entrar em novas fontes de energia de baixo carbono, para que a gente mantenha essa nossa relevância. Isso não quer dizer que a gente não vai aumentar a produção de petróleo, o que a gente sempre fez bem feito, modéstia à parte, a gente vai intensificar, mas a gente tem um desafio de, além de intensificar, manter o nível de produção nos próximos anos, entrar em energias de baixo carbono, e para isso a gente precisa desenvolver conhecimento, desenvolver escala, não é algo que acontece do dia para a noite. Então, às vezes eu vejo assim uma certa ansiedade do público externo em relação a Petrobras vai liderar a transição energética. Mas cadê as plantas? Cadê os projetos? Os projetos estão acontecendo, pode não ser no ritmo que a gente gostaria, mas está sendo a aplicação do conhecimento, validando tecnologia, isso está acontecendo para que a gente possa escalar no momento correto. Esse é um ponto. A transição energética é inexorável. Ela vai acontecer. Agora, a que ritmo, como a Isis colocou, a que ritmo ninguém sabe. A gente vinha num caminho, a eleição do Trump nos Estados Unidos mudou drasticamente o cenário, mas o fato é, independente do ritmo que isso aconteça, a gente precisa estar preparado. E aqui eu trouxe alguns slides mostrando o que a gente tem feito para se preparar. Isso aqui já foi comentado pelo William, assim, o crescimento da demanda de energia do país muito forte, a Isis também pincelou aqui. A gente está saindo de 14 exajoules em 2022 para algo em torno de 21 em 2050, ou seja, um crescimento de 50%. Manter a nossa relevância significa produzir mais petróleo, produzir mais gás e estar presente naquela parcela amarela ali, que a gente não sabe exatamente quanto vai representar. Ali a gente está falando de 7 a 12%. Ou seja, num cenário mais otimista em prol da transição, 12% em 24, que seria um terço do total ali, né? É bastante relevante, ou seja, será relevante a parcela de baixo carbono no portfólio de energia da Petrobras, mais ou menos a depender da velocidade em que a transição aconteça. E para sustentar esse NACO, essa fatia importante na oferta de energia do país, a gente vem se diversificando. Aí eu vou entrar na sua pergunta, quais são as rotas tecnológicas, né? Quais são as fontes que a gente está vislumbrando de inovação e de desenvolvimento. O que a gente enxerga é o seguinte: nos próximos 5 anos, um aumento expressivo da participação de bioprodutos na oferta de combustíveis. A gente está olhando o etanol, biodiesel, biometano. Isso já é uma realidade quando a gente olha os mandatos e o histórico do consumo de combustíveis. A gente já vê um crescimento do etanol, políticas que trazem agora o biometano também como uma fonte que vai ganhar protagonismo nos próximos anos. Aí cabe destacar o empenho do Ministério de Minas e Energia, EPE, ANP, no sentido de colocar de pé o arcabouço regulatório em relação ao biometano. Isso foi de forma muito rápida e eficiente. Eu acho que os instrumentos ficaram muito bem desenhados. Diesel, R5, SAF, biobunker. Então, para os próximos 5 anos, a gente vê que isso vai acontecer, vai deslocar em alguma medida os combustíveis fósseis. E aqui uma representação numérica, né? Sem entrar muito no detalhe,
mas quando a gente vê o verdinho, é o derivado fóssil. As outras cores são fontes de baixo carbono. Então a gente vê o seguinte, combustíveis leves, o etanol ganhando uma relevância nos próximos anos muito grande, com relação ao combustível de aviação. Já existe regulamentação internacional, está sendo criada a brasileira também, o combustível do futuro. Isso vai ganhar importância no curto prazo. Biodiesel já se fala em aumento do percentual. Ironicamente, o biodiesel se tornou mais barato que o diesel, né, por conta da situação de guerra. Se chegar a 20%, a gente está falando do crescimento do mercado de biodiesel de 80%. Marítimo, acabou de sair a regulamentação, os direcionadores para combustíveis marítimos de baixo carbono. E como a Isis comentou, também um crescimento expressivo do consumo de energia elétrica, aí puxado pelo desenvolvimento, aumento do IDH, melhoria das condições de vida e também pelos data centers. Então, assim, estar presente nessas fontes todas vai nos demandar investimentos expressivos em pesquisa e desenvolvimento, como foi colocado, antecipou aqui a minha colocação. A gente tem planos expressivos de investimento em P&D. Essas fontes, elas se complementarão, não existe uma fonte que será dominante ou preponderante, né? A economia de baixo carbono virá da somatória de diversas fontes aqui listadas, em diferentes tempos. Aqui a gente vê a entrada de cada uma dessas fontes para a Petrobras ao longo do tempo. A gente tem projetos, parcerias em etanol, em biometano, solar e eólico onshore. Já foi divulgada uma parceria com a BP, né, se concretizando, e outras devem ser divulgadas aí nos próximos meses. Existem projetos piloto também para captura de carbono, na linha de validação da tecnologia. Existe um projeto aqui no Rio de injeção de CO2 em reservatórios salinos. Existem muitas linhas de pesquisa do CEMPES em relação ao armazenamento de energia, hidrogênio de baixo carbono. Existe um projeto piloto da Petrobras com uma empresa dinamarquesa no Porto de Suape, visando a produção de metanol a partir de eletrólise. E no horizonte mais longo, ela olha que offshore ficou lá para frente, mas não está descartado também no horizonte de longo prazo. Então, assim, para concretizar tudo isso, a gente precisa testar, investir, formar conhecimento. Você colocou também muito bem o desafio que é formar pessoas. Eu tenho 23 anos, por exemplo, provavelmente lá na frente já não seja eu, seja a geração que esteja entrando agora na empresa que vai executar isso, né? Mas o óleo e gás do futuro já é uma realidade. A gente tem projetos implementados em refinarias em São Paulo e no Rio de Janeiro, aqui na Reduc, projetos de coprocessamento de óleo vegetal para produção de SAF. Tem 2 projetos em implantação na Revap e na RPBC, também de SAF coprocessado. Existe um projeto dedicado de SAF na refinaria da RPBC também. Então, os projetos estão acontecendo. A forma mais inteligente e racional de integrar os biocombustíveis é através do coprocessamento, dado o hardware, que são as refinarias, e a forma de escalar isso através das refinarias, evitando a necessidade de plantas greenfield. Aqui algumas linhas de pesquisa no sentido de promover essa integração dos biocombustíveis aos processos de refino. Acho que não vale a pena a gente detalhar, mas é importante ter em mente o seguinte: nos próximos 5 anos tem 1,2 bilhão de dólares previstos para o baixo carbono. Isso representa 20% do portfólio de P&D da Petrobras, e esse percentual vai subindo ao longo do tempo. No último ano do plano de negócios, ele dobra, ele passa a ser 40%. Então a gente está falando em 5 anos, quase metade do investimento em pesquisa e desenvolvimento da Petrobras será destinado a energias de baixo carbono.
Então, isso demonstra a seriedade e como a empresa está enxergando essa necessidade de desenvolver conhecimento para poder, na sequência, investir de forma relevante e em projetos estruturantes de longo prazo. Eu acho que para começar era isso, gente. Obrigado. Bom, Mátima, você quer continuar? Eu posso passar para esse moço aqui? Rafael. Eu estava brincando com ele, eu vou passar até... Obrigada. Que eu estava lendo um artigo, tem 2 anos, né? Que era o dilema da indústria de hidrocarbonetos na era das energias renováveis, que isso já foi uma coisa que começou na década passada, e a descoberta de novas reservas, né? Então, olhando esse cenário que você abordou, né, há 2 anos, e vendo essas novas rotas tecnológicas e tudo mais, quais são, onde a gente tem mais vantagens e quais as desvantagens? Onde você vê, né, que esse dilema está virando ao nosso favor ou não? Pergunta bem fácil, né, que ela fez. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Eu sou o Rafael Abrão, sou professor de Relações Internacionais na PUC São Paulo, e é essa perspectiva que eu vou trazer aqui na minha fala, né? Uma perspectiva que, como a gente vai falar de inovação, de tecnologia, vem muito, né, da ótica das relações internacionais. Então, eu pesquiso energia já há bastante tempo, mas olhando a partir, né, de RI. Mas acho que a gente tem uma missão nessa mesa, como é a última aqui do nosso seminário, que é não sair pessimista daqui, né? Que é difícil quando a gente está falando de América Latina, mas acho que a gente precisa discutir, né, para amarrar todos os temas que a gente teve aqui, né, ao longo desses 2 dias de seminário. Modelo de desenvolvimento, integração, né, soberania, mas para além disso, cooperação internacional também, né? Porque o Brasil, a gente estava discutindo mais cedo, ele se desindustrializou, né? A gente precisa discutir o porquê se desindustrializou. É por causa do modelo neoliberal que adentra a região, né, de uma forma muito violenta a partir da década de 90. E agora a gente discute a necessidade de reindustrialização. Mas a gente precisa discutir também que reindustrialização é essa. Porque a gente se industrializou uma vez, né, de 30 até 1980, mas essa industrialização também teve muitos problemas. Ela veio com concentração de renda, ela não beneficiou toda a população, ela não conseguiu modernizar todos os setores da economia. Então, a gente precisa fazer diferente, né? E, na nossa industrialização, o grande problema, aliás, os 2 grandes problemas que se impõem, né, aos países do sul global é falta de capital e falta de tecnologia também. Então, quando a gente está falando, né, da transição energética e dessa necessidade, né, de inovar, acho que é muito importante a gente considerar, né, quais caminhos são possíveis hoje, no mundo de hoje, que não é um mundo fácil. A gente está passando, né, por um momento muito complexo e várias transformações no cenário internacional. Então, a gente precisa analisar isso também. E uma das principais transformações que a gente está vendo nesse momento, né, além do declínio do poder americano, que a gente não sabe se vai se consolidar, né, a gente não tem como prever o futuro, mas é isso que a gente está percebendo, esse declínio muito nítido. Mas várias transformações também são iniciadas pela ascensão da China, né? E acho que nesse momento a gente precisa, né, nesse momento de disputa entre essas 2 potências, China e Estados Unidos, entender qual que é a posição do Brasil e qual que pode ser o papel do Brasil também, né? Então, primeiro, olhando para a China, a gente precisa ver que é um país do sul global, e a gente pode até discutir se a China ainda é sul global, né? Mas a China tem cidades muito avançadas, muito mais avançadas que as grandes capitais europeias, mas também tem regiões pobres ainda, que carecem de desenvolvimento, o que é uma característica de um país do sul global, né? Só que é um país do sul global que rompeu com esses 2 empecilhos, né, que se colocam: tecnologia e capital. Então, o que a gente pode aprender com eles e quais as possibilidades de cooperação com a China também? E acho que, a partir disso, a gente tem que perceber que o Brasil é muito estratégico para a China no setor energético, né? Então, os
chineses, eles adentram no Brasil, né, num primeiro momento, a partir de várias compras que eles vão fazer no setor elétrico. Depois, eles entram com muita força no setor de óleo e gás, quando a gente faz os leilões do pré-sal. E depois eles vão entrar numa nova fase, né, de projetos Greenfield, que aí eles passam a investir em energias renováveis, né? E aí a gente precisa diferenciar qual que é o comportamento e qual que é a abordagem que os chineses fazem em comparação com os nossos parceiros tradicionais, né, de empresas ocidentais. Então, primeiro, quando, né, a gente tem a definição das regras do pré-sal lá no governo Lula e Dilma, os chineses topam, enquanto Exxon anuncia que vai sair do Brasil, né, as empresas ocidentais reclamam, fazem lobby contra as regras que foram estabelecidas, mas os chineses topam, né? Quando as regras mudam, os chineses continuam aqui. Então, uma coisa que fica muito clara a partir disso é que os chineses vêm para fazer negócio, esse é o principal interesse, e eles aceitam as regras que são definidas pelo Brasil, né? Justamente porque eles precisam do mercado brasileiro, já que eles não têm espaço, né? Os chineses, eles vivem um momento de transnacionalização do capital chinês. Eles precisam alocar esse capital em novos territórios para permitir que esse capital continue se reproduzindo. Só que isso não é possível nem nos Estados Unidos nem na Europa, que existe uma resistência ao capital chinês. Em várias outras regiões do mundo, né, o capital estrangeiro também, né, a participação não é permitida no setor energético. Então, a região que se torna propícia para essa transnacionalização do capital vai ser justamente a América Latina, que desde os anos 90, né, permite a participação do capital privado e do capital estrangeiro também no setor estratégico, como é o setor de energia, né? E dentro da América Latina, o Brasil vai ser essencial para os chineses justamente por causa dessa possibilidade de expansão, mas também por causa das características do mercado brasileiro. Então, um grande mercado, um país com características similares ao território chinês. Então, por exemplo, linhas de transmissão de alta voltagem, ultra alta voltagem, né? O Brasil é essencial para as empresas chinesas justamente porque você tem a produção em locais distantes dos centros consumidores. Então você, né, você tem a possibilidade de aplicar esse tipo de tecnologia aqui. E os chineses estão na vanguarda aí de várias tecnologias relacionadas à transição energética. Então, o que a gente precisa pensar e o que a gente não consegue, né, é que modelo de desenvolvimento o Brasil vai seguir, já que a gente viu que o modelo neoliberal é um modelo fracassado, né? Como vencer a hegemonia do pensamento neoliberal na discussão política e econômica que se tem no Brasil, né? Que é uma tarefa difícil, né? É uma hegemonia muito forte. Mas, para além disso, como retomar o papel do Estado no desenvolvimento para que o Estado consiga definir as regras para que a gente não se torne, né, não continue sendo apenas um receptor de investimentos externos, né? Que a gente consiga utilizar desses investimentos em prol do desenvolvimento brasileiro. E essa é uma tarefa nossa, não dos chineses. Então, nós precisamos definir qual é o nosso projeto e como a gente quer utilizar esse capital, em quais projetos, definir o ritmo. Então, isso vai ser muito importante, principalmente para a gente pensar possibilidades de cooperação. Se a gente definir regras e, por exemplo, propor joint venture, propor outras formas de cooperação, assim como eles toparam em outros momentos, eles também vão topar, inclusive transferência tecnológica, né? Então, olhar para esse país que conseguiu, né, do sul global, romper com essa lógica, enfim, está se transformando, é importante enxergar como um parceiro, principalmente nesse momento de disputa entre China e Estados Unidos, né? Porque isso coloca o Brasil numa posição muito fácil de barganhar com ambos os lados, né? Não estou defendendo aqui um alinhamento aos interesses chineses, nada disso, mas que o Brasil perceba quais são os interesses brasileiros, quais são os interesses nacionais, e parece que a gente não tem uma clareza de qual que é o objetivo do Brasil, né? Então, se a gente está falando, né, de reindustrialização, desenvolvimento a partir da transição energética, a transição energética abre muitas frentes, né, de possibilidades para o Brasil, justamente por causa das possibilidades de expansão de energia eólica, energia solar, e os chineses estão na vanguarda dessas tecnologias, né?
Então, assim como a China vê o Brasil como estratégico e essencial, o Brasil precisa enxergar a China dessa forma e, de novo, né, definir o seu próprio modelo de desenvolvimento, o que a gente quer para o futuro do Brasil. E, para não terminar muito pessimista, né, acho que a gente tem todas as condições, né, de fazer isso. Então, a gente já inovou muito no passado, né? Quando a gente teve os choques do petróleo, o Brasil sai na frente. Então, a gente fez uma transição energética quando nem se chamava transição energética, né? Então, imagino que a gente pode fazer agora, definindo objetivos muito claros, né? Obrigada. Bom, eu acho que aqui nós temos uma série de elementos que o Mahatma vai conseguir, né? Ele já lançou para você ela, a Isis, o Fabrício, e ele tem alguns elementos. Eu vou passar o microfone para quem vai debater. Você está com... Boa tarde a todos e todas. Sou Mahatma, diretor do INEP. Prazer compartilhar a mesa com vocês. Agradecer aqui a presença e o aceito do convite de vocês. É bom, muito bom dialogar. Efetivamente, eu caí numa armadilha criada por mim mesmo e pelos meus colegas organizadores, porque a gente tinha pensado na mediação e debatedores para todas as mesas, né? E acabou que só eu fiquei como debatedor. E é uma tarefa complexa, não é simples. É mais fácil você vir aqui passar o seu recado do que tentar dialogar com tantas apresentações e tantas informações. Mas eu vou tentar cumprir um duplo papel aqui, né, de síntese e de também fazer provocações para os colegas a partir das falas deles, porque esse painel a gente pensou para contribuir, porque eu acho que é uma questão muito importante quando a gente pensa na construção de uma plataforma para o Brasil, que eu acho que você colocou no centro da sua fala, né? Qual modelo de desenvolvimento a gente quer, quais caminhos a gente precisa construir para pensar isso, a questão da inovação ou de um sistema de inovação, ampliar a eficiência do seu parque industrial, são duas questões muito importantes para a gente tomar decisões sobre quais novas rotas tecnológicas vamos avançar, quais cenários vamos apostar. E eu acho que a fala de vocês e até o percurso do seminário, eles jogam luz em todas essas questões, né? E eu acho que também reforçam um pouco do debate que a gente tem feito dentro do INEP, de pensar essa economia política do setor energético, o percurso em si do seminário, né? Que a gente começa ali fazendo um debate sobre as incertezas da geopolítica, que você trouxe bem na sua fala, né? Essa fragilização desse sistema multilateral, da crise do modelo neoliberalismo como respostas, né, aos desafios do tempo presente, e como isso corrói as nossas democracias, dificulta a cooperação, a integração regional, que ficou muito presente aqui, tanto na primeira mesa ontem, quanto na mesa anterior à nossa. Como isso impõe desafios, e aí nossos amigos representantes do mundo sindical, que eu venho aqui do Diese, a Adriana estava aqui ontem, a própria organização dos trabalhadores, mas que também impacta muito, né, e aí a questão da inovação, o papel da IA, da automação, que foi tratado ontem e hoje de manhã também, impactam diretamente nas relações de trabalho e como a gente vai construir um processo de desenvolvimento que seja inclusivo, que num país igual o nosso também contribua para a reparação histórica, né, de populações historicamente vulnerabilizadas. E também eu acho que reforça um pouco a leitura que a INEP vem fazendo, né, Tite? De que a questão energética e a questão da segurança energética está no centro das decisões das grandes potências, dos países que têm projetos de desenvolvimento, nos cálculos de cenários, previsões, e na construção de qualquer modelo de integração, né? Que eu acho que o Pedro e o pessoal fez aqui um exercício que é muito bom da gente pensar para além dos governos em si, né? Pensar essa integração como um projeto de Estado regional, porque se a gente ficar só dependendo das conjunturas também, a gente não consegue avançar nisso, né? Então, acho que o seminário, a trajetória, o debate e as questões que vocês trouxeram reforçam um pouco essa leitura que a gente tem feito, né? De que a energia está no centro desse debate,
está no centro dessas mudanças geopolíticas, produtivas e nas respostas que os países e as grandes potências têm dado a isso. Acreditamos, assim como as organizações parceiras, que a integração regional e interna aqui no Brasil, né, que a gente também tem um país de dimensões continentais que às vezes as próprias regiões dentro do Brasil disputam esses recursos escassos, né, e como a gente falou na mesa de financiamento verde, nós estamos sendo pressionados, né, pelo norte global e pelo resto do mundo a dar respostas para os problemas de todo mundo, né? Eu acho que os brasileiros têm isso na cultura deles também, a gente, né, se coloca como, pô, vamos contribuir para salvar o planeta, né? E eu acho que isso não vou dizer que oprime, mas pressiona o Brasil e o sul global que historicamente tem recursos mais restritos, ainda mais escassos, né? Mas eu não diria escassos, mas mais restritos. As decisões, as tomadas de decisão política são difíceis, né, de serem tomadas, a criar novos instrumentos de financiamento, a criar novas fontes de financiamento para lidar com essas questões que não são só nossas também, né? Então, acho que vou deixar aqui 3 provocações. Eu não queria fazer o papel de jornalista, mas também vou deixar aqui minhas questões antes da gente abrir para o público. Eu acho que a Isis trouxe um dado muito interessante, que a gente pode ter um ganho de eficiência energética a evitar a ineficiência, né, com 20% do consumo, equivalente a 25% do consumo energético no Brasil, que responde hoje ao consumo, né, energético do setor de transporte e da indústria. Acho que você poderia abordar um pouquinho mais isso, Isis, desculpa, porque é uma questão muito importante, né? A gente vinha falando, eu acho, lá no INEP a gente publicou um estudo sobre pobreza energética. Eu participei de uma mesa na semana passada junto com o pessoal do MAB, com o pessoal do MME, e a gente traz muito dado, né, que 14% das famílias brasileiras escolhem ou pagar a conta de energia ou não ter energia no fim do mês para conseguir sobreviver, né? Então é uma questão muito importante. Esse ganho de eficiência exige também uma mudança complexa na infraestrutura energética, de logística, de transportes, que eu acho que você poderia contribuir bastante. Vou espremer um pouquinho o Fabrício para avançar, eu acho, nas potencialidades de como vocês da DETEM, da Diretoria de Transição Energética, estão olhando no curto prazo, né? Porque eu acho que a gente sempre fala no longo prazo, mas a Petrobras também tem, pelo menos de um tempo para cá, restringido o seu horizonte de planejamento a esses planos de negócio quinquenal. Então, acho que vamos tentar explorar. Eu queria que você apresentasse um pouco as medidas que estão sendo, os projetos que estão sendo desenvolvidos agora para os próximos anos, aqui até 2030, eu acho um horizonte do plano de negócio da Petrobras. E do Rafael, eu acho que a gente tem feito um debate, Rafael, que eu não sei se você tem contato, mas aqui com os nossos amigos da América Latina, principalmente no movimento sindical, que é a ideia de pensar um modelo de desenvolvimento que seja orientado pelo que o pessoal chama de caminho público, ou seja, o fortalecimento da capacidade estatal, das empresas estatais, mas do Estado em si, em coordenar esses múltiplos grupos de interesse, as múltiplas sistemas de políticas públicas, e também retomada da propriedade pública, né, que eu acho que é um desafio muito grande na América Latina. Eu gostaria que também você abordasse um pouquinho esse tema, seja no Brasil ou na América Latina, como você se sente mais à vontade. Era isso, gente. Isis, então você é a primeira aí. Bom, gente, quando a gente fala de ganho de eficiência energética, às vezes parece muito distante, né? Uma coisa, óbvio, todo mundo quer ganhar eficiência, qualquer empresa, qualquer sistema. Mas quando a gente está falando de ganho de eficiência energética, a gente está falando, por exemplo, de substituição de lenha para cocção por gás natural, por GLP. Hoje, se você fizer um recorte da demanda energética dos domicílios brasileiros, 25% da demanda energética é por lenha. É porque eles não têm acesso por questões culturais, porque é gostoso comer comida a lenha? Também é gostoso comer comida a lenha. Mas
eles têm acesso ao GLP, mas eles não conseguem comprar o GLP. Então, a lenha, ela substitui o GLP como forma de complementação da renda. E a lenha é altamente ineficiente. Então, só essa transição de você fornecer GLP a um preço acessível a todas as famílias, e aí aqui está o combate à pobreza energética, né? A EPE tem o Observatório de Estudos de Pobreza Energética, o OBEP, que faz esse acompanhamento, índices de acompanhamento da pobreza energética, principalmente relacionado a cozimento limpo. E aqui, quando a gente está falando de cozimento limpo, a gente não está falando de gases de efeito estufa e de transição energética. A gente está falando de saúde, é OMS. Quando você usa lenha para cozinhar, mulheres e crianças ficam expostas a gases, né, particulados que afetam a saúde deles. Então, cozimento limpo é usar uma fonte fóssil, gás natural, GLP, né, para cozinhar. E aí a gente pode discutir. Tem formas mais eficientes ainda de não usar botijão, de usar gás encanado e tudo mais. Mas usar o combustível fóssil, nesse caso, você ganha eficiência, você promove uma descarbonização, porque você tem uma fonte que, além de ser suja, né, que faz mal para a nossa saúde, de uma forma geral, é muito ineficiente. Outra coisa assim, que a gente vê todo dia e não pensa: pavimentação. A maior parte do nosso transporte de cargas no nosso país é por via rodoviária. E nós temos estradas horríveis, mal pavimentadas, às vezes nem mesmo pavimentadas, dependendo da região do país. Se você pavimentar estradas, você promove um ganho de eficiência, reduz um consumo de combustível num setor que é muito difícil de se descarbonizar, que é o transporte pesado. Então, assim, às vezes a gente compra uma ideia e discute transporte pesado, a gente vai eletrificar caminhões, a gente vai usar... Não, a gente às vezes só precisa pavimentar uma estrada e melhorar. Ou criar infraestrutura de transporte urbano que possibilite você, por exemplo, eu sou moradora da Baixada Fluminense, sem trânsito eu demoraria mais ou menos 1h30 de carro para chegar aqui, com trânsito, dependendo do dia, eu gasto 3 horas. 1h30 ou o dobro do que eu passo, eu estou apenas desperdiçando combustível, parado. O carro está ligado, eu estou consumindo gasolina, etanol, seja qual combustível for, e eu estou desperdiçando esse combustível. Se eu tenho um transporte público que venha com uma frota de ônibus moderna, eficiente, porque a nossa frota aqui no Rio de Janeiro é extremamente antiga, e aí você tem um transporte público que não funciona, que quebra, que está lá, que você não consegue... Então, às vezes, investir nessa infraestrutura, e aí quando a gente fala do transporte público, a gente pode falar de modais de transporte, de fazer esse transporte de carga, de repente usar outros modais de transporte que não seja ferroviário, utilizar o rodoviário, ir para o ferroviário, ir para o hidroviário, que é muito pouco desenvolvido no Brasil, né? Isso traz eficiência. E muito da eficiência também vem da eletrificação. Por exemplo, até mesmo na exploração de petróleo, se você eletrifica, você tem um ganho de eficiência do que a sua geração própria para consumo via turbina ciclo aberto na plataforma, né, que é bem menos eficiente. Você tem uma plataforma toda elétrica, a Petrobras tem feito isso, Maria Quitéria está aí, toda elétrica, né? Você consegue ter um ganho de eficiência e diminuir o consumo, e com isso, se você diminui o consumo, você descarboniza e você, né, consegue fazer uma transição energética. Então, assim, quando a gente fala, às vezes, alguns problemas do dia a dia, e aí quando a gente fala de transporte, a gente está falando, por exemplo, da vida do trabalhador, né? De estar lá, que chega cansado do trabalho, que às vezes que anda de Uber. Eu, por exemplo, na minha cidade, eu me locomovo dentro da minha cidade de Uber porque eu não tenho transporte confiável. Então, investir, por exemplo, no transporte público é investir em descarbonização, é fazer transição energética. E aí, minha opinião aqui, CPF, não CNPJ-TPE, é que uma das oportunidades que a transição energética traz é de você conseguir investimentos para esses nossos problemas que são muito nossos, de desenvolvimento, e aí você vende isso pro cara
estrangeiro e fala, olha, eu estou descarbonizando, eu consigo fazer esses investimentos em infraestrutura que às vezes ficam meio perdidos, você não consegue justificar, mas com o viés da transição energética, do verde, de modernizar a frota de ônibus, né, eu consigo talvez melhorar, fazer essa melhoria. Então, quando a gente fez os estudos, né, do PNE, um dos pontos centrais é falar de justiça social e de combate à pobreza energética. É um dos lemas, né, do mote da EPE, falar de combate à pobreza energética. Porque, como o nosso amigo lá do norte, lá de Manaus falou, se você pensar, a gente está falando, olha, a gente vai eletrificar, a gente tem a capacidade de eletrificar, de melhorar, de aumentar o sistema elétrico, vai ficar descarbonizado. Tudo bem, mas até meado do ano passado, Roraima não estava integrada ao SIM. Não. Então, eu estou investindo no SIM e aí a gente nem vai entrar no mérito de que a gente tem a maior cidade do país sofrendo frequentemente com problemas de falta de energia elétrica. A maior cidade do país, imagine a menor, que depende de sistema isolado de diesel e de geração via sistema isolado. Então, assim, às vezes a gente pensa muito na transição energética, no discurso foi até falado aqui de vamos comprar esse discurso estrangeiro. A transição energética no Brasil, e aí é uma das coisas que o estudo do PNE faz, a gente não está falando de transformação de matriz mais. A gente já fez essa parte daí, enquanto o resto do mundo está discutindo como que eles vão sair do carvão, a gente tem que discutir o quê? Adensamento tecnológico, neoindustrialização verde, desenvolvimento econômico. Como que essa transição energética que traz recursos do mundo inteiro, que possibilita você abrir recursos do mundo inteiro para o Brasil, vai ser usada para desenvolver o nosso país, né? Então, assim, eu deixo essa mensagem, né, quando a gente fala, a gente nem modelou, a gente tem um cenário que se chama transição para quem? Que era um cenário que você chegava no net zero, mas sem justiça social. E aí no princípio a gente ia modelar esse cenário, mas aí surgiu esse sexto cenário, que é a transição alongada, que era mais representativo, e porque a gente falou, a gente não quer pensar num futuro sem justiça social. Eu acho que só vale a pena, a gente como EPE, a gente tem que falar o quê? Transição energética vale a pena ser falado se ela for justa, é o trilema energético, né? Justa para todos, com energia limpa, segura, com fornecimento seguro e acessível e universal para todos. E aí, só para fechar, quando a gente fala de pobreza energética, a gente muitas vezes pensa, né, pobreza energética, o pessoal do sistema isolado, que não tem acesso ou que não consegue comprar GLP. Energia segura, acessível e confiável e de qualidade. Quando a gente viu São Paulo aí nessa situação que está, São Paulo em alguns momentos desse ano teve situação de pobreza energética. Eles não recebiam energia confiável e de qualidade. E o problema ainda não foi resolvido, né? Diga-se de passagem, o problema ainda está lá. Então, assim, para fechar, eu acho que a gente da EPE, a gente vem pensando muito isso. A gente é baseado no trilema energético, usar isso para o planejamento. E uma série de programas têm sido feitos, tanto pela MME, nesse sentido, né, uma série de marcos regulatórios estão sendo estabelecidos para propiciar que a gente aumente ainda mais esses programas. Então, a gente está falando, mais cedo, o pessoal da NP falou de gás. Teve o gás para empregar, do gás para empregar nasceu o gás para o povo, que aí combate a pobreza energética e tudo mais. E aí a gente pode falar de hidrogênio, teve o marco do hidrogênio, tem o Programa Nacional de Hidrogênio e diversas outras fontes, mas acho que a mensagem de todos é essa. A gente tem que pensar a transição energética, mas pensar a transição energética como um vetor de desenvolvimento do país, desenvolvimento econômico e social. Não só uma transição energética de descarbonização, porque isso a gente já fez. A bola está com o Fabrício, certo? A tua provocação, né? Joia, mas eu queria só fazer uma adendo em relação à eficiência energética, destacar o quanto é importante para a Petrobras. Nos próximos anos a gente tem
o compromisso de reduzir até 2030 em 30% as nossas emissões de gases de efeito estufa em relação ao patamar de 2015. Isso num cenário de ampliação da produção, da ampliação do parque industrial, mas a despeito de tudo isso, reduzir as emissões. E a eficiência energética tem um papel muito grande, muito importante em todas as ações que estão sendo tomadas nesse sentido. Em relação à sua pergunta, Mahatma, para os próximos 5 anos a gente pode dividir a estratégia da Petrobras em duas partes. Para tecnologias que já estão prontas, por exemplo, etanol, biometano, biodiesel, tecnologias disponíveis no mercado, a gente tem uma estratégia de entrar via joint venture, com participação minoritárias, com empresas relevantes do setor. Então, estão tendo conversas com players importantes, de forma, e tem o interesse em ter a Petrobras como sócio, para que a gente possa aportar conhecimento, capacidade financeira, visão de longo prazo, e participar do crescimento desses bioprodutos. Para tecnologias de menor prontidão, ou seja, requer desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, a gente tem uma estratégia de entrar via projetos piloto. Então já existem alguns projetos piloto em andamento, por exemplo, para hidrogênio de baixo carbono existe um projeto piloto entrando esse ano contíguo à Termoelétrica do Açu, no Rio Grande do Norte. Existe outro projeto entrando na Replan em operação em 2029, também de hidrogênio de baixo carbono. Como eu citei, existem coprocessamento de SAF, que é combustível de aviação com teor renovável. Já existem 2 plantas em operação com teor de 1 a 5%, 2 em São Paulo, quer dizer, uma no Rio de Janeiro, outra em São Paulo. 2 ainda entrar em São Paulo até 2028, e existe uma quinta em 2029, também em São Paulo, na RPBC, que é para processamento exclusivo de matéria-prima vegetal, ou seja, será uma planta 100% SAF, 100% teor renovável. Então, esse processo como eu coloquei, para os próximos anos a gente vê o seguinte: os bioprodutos vão crescer rapidamente, é importante estar presente, mas a gente não perde de vista o longo prazo, tendo em vista o crescimento da eletrificação. Então, nesse sentido, a gente já tem uma parceria constituída com a BP Lightsource e temos o objetivo de atingir até 2030 uma capacidade instalada de 1,7 gigawatts a partir de geração eólica e fotovoltaica. Então, como eu comentei, é um conjunto de ações diversificadas, requer um esforço grande nosso em termos de parcerias. Eu destacaria a importância da parceria com o agro. Se a gente olhar as potencialidades do Brasil, o Brasil é uma potência energética, uma potência no agronegócio. Então, a gente conseguir fazer alianças no agro para que integre ao nosso parque de refino esses produtos, matéria-prima vegetal, a gente consegue viabilizar a escala e o crescimento disso aproveitando a sinergia, o conhecimento, a capilaridade da Petrobras. Então é fundamental essa aproximação entre a Petrobras e as empresas do agronegócio no Brasil. Acho que basicamente esse é o quadro assim, para os próximos 5 anos, o que a gente vislumbra em termos de rotas tecnológicas. O hidrogênio, o resultado desses pilotos e a redução do custo da eletrólise, que a gente espera que aconteça, isso vai indicar a viabilidade aí no médio prazo, né? Então é algo que ainda depende de escala, de competitividade, né? Lembrando sempre da transição energética justa, né? O custo é algo muito importante para a gente. Então houve já um certo frenesi em relação ao hidrogênio, mas a gente acho que caiu um pouco na real, entendeu que alguém precisa pagar essa conta e nós não temos condição de pagar. Nós não temos condição de pagar e
E quando a gente vai ao mercado e oferta produtos de baixo carbono, em geral, todo mundo quer, mas na hora de pagar é difícil encontrar o comprador que faça um contrato de longo prazo, de forma a garantir, assegurar um investimento. Então, são investimentos de bilhões de dólares, que requerem uma segurança mínima para que a decisão seja tomada. E hoje a gente vê ainda dificuldade para viabilizar esses investimentos por conta de não haver uma valorização adequada dos atributos ambientais. Mas isso é uma construção que, com o tempo, a gente espera que aconteça. Eu acho importante só uma coisa, que você, quando você fala das novas rotas, tudo mais, que a gente não esqueça o seguinte, que é muito importante, que todas as atividades ainda, que é a geração, a produção do hidrocarboneto, ela ainda se mantenha cada vez mais de forma sustentável, operações mais sustentáveis. Então, quando você falou em 1,2 bilhão para justamente a transição, mas tem 4,3 bilhões para descarbonização, para a redução das emissões, isso é fundamental. Eletrificação, eficiência energética, eficiência operacional e segurança, né? Isso é uma coisa muito... Então, é bom que as pessoas lembrem isso, que essa transição caminha com isso, né? Tem que começar dentro de casa, né? Exatamente. Você fazendo uma coisa mais sustentável, você estará ajudando na transição. É isso que eu sempre falo, gente, não é só virar de chave e achar que vai para esse lado. Nós temos, né, esse capital humano inteiro trabalhando nisso. Agora, a bola está com você, cara. Eu queria começar agradecendo, porque eu gostei muito da pergunta. Porque eu acho que abre espaço, assim, para várias reflexões, né, sobre o papel do Estado, esse enfrentamento que é necessário das ideias neoliberais também. Tudo isso é crucial para a gente falar de um Brasil soberano no futuro, né? E expandindo para a América Latina, a gente precisa retomar um histórico, assim, porque desde a década de 90, né, quando o neoliberalismo adentra com mais força, né, porque na década de 80 já tinha adentrado no primeiro laboratório latino-americano, né, que foi o Chile, durante a ditadura do Pinochet, mas quando adentra com força na década de 90, a promessa é que existe uma receita que todos os países podem seguir e que o resultado vai ser desenvolvimento, né? Então, o neoliberalismo é apresentado dessa forma, como um receituário que ignora as condições específicas e que levaria todos os países da região para esse caminho do desenvolvimento. E fica muito claro no final da década de 90 que é o oposto, né? Aquelas expectativas que foram criadas vão entregar miséria, desemprego, deterioração dos indicadores sociais, e isso vai abrir espaço, né, nos anos 2000 para a onda rosa, a ascensão de vários governos progressistas ao poder, que em muitos casos não rompem com o neoliberalismo, mas que vão tentar buscar certa justiça social. Em alguns casos, a gente vai ter projetos mais ousados, como na Bolívia e na Venezuela, mas há um custo político bastante grande, né? Mas uma coisa que fica muito clara, né, é que o neoliberalismo ele vai trazer não somente esse empobrecimento do debate de políticas, esse discurso do enfraquecimento, né, do Estado mínimo, mas para além disso ele tem um efeito social também, ele vem com outras características. Então você tem essa coisa do individualismo, da meritocracia. Então há uma necessidade da gente disputar isso também, né, de mostrar para a sociedade a necessidade do coletivo, da conquista de direitos, do social. Isso também é importante para a gente conseguir, né, disputar espaço com essa hegemonia neoliberal que existe. Um outro ponto é que nenhum país conseguiu se industrializar e se desenvolver a partir das ideias neoliberais, né? Então, os países do norte global vão recomendar essas políticas para o sul, mas eles não seguiram essas políticas para se industrializar, né? Nem Estados Unidos, nem Grã-Bretanha, nem Alemanha, né? Os asiáticos muito menos, né? Então, a gente precisa passar a questionar e olhar para a história, né? Porque é uma corrente ahistórica, que nega a história. Então, a gente precisa olhar
e construir um Estado forte que consiga desenvolver políticas que de fato consigam promover o desenvolvimento. E uma outra falácia é que os neoliberais eles falam muito de Estado mínimo, mas na verdade o Estado neoliberal ele precisa ser forte, né? Ele precisa ser violento, ele precisa ser repressivo, porque as medidas neoliberais são violentas contra a população. E ele precisa ser forte também para defender o capital privado. Então, é essa violência que as sociedades latino-americanas estão passando, né? Há várias décadas. Então, você tem uma transferência do que deveria ser público para o privado, para privilegiar o interesse de poucas pessoas que são beneficiadas por essa lógica neoliberal, né? Então, com certeza, você falou do caminho público, né? Concordo inteiramente com esse debate, porque, de fato, a gente precisa retomar o papel do Estado como indutor do desenvolvimento, mas também fazer uma disputa de discurso, que eu acho que é isso que está colocado, né? Então, é uma coisa que assusta bastante, né? Que, por exemplo, o governo anterior acabou e as pessoas que estavam nesse governo voltaram para o setor privado, criaram novas empresas, né? E quando o governo Lula acabar, lá em 2030, né? As pessoas que estão no governo vão voltar para a academia, vão voltar para instituto de pesquisa. Então, é uma pegada bastante diferente. E, de novo, né, o Estado, quando ele é cooptado pelos neoliberais, ele vai sempre servir para a reprodução do capital privado, para essa lógica privatista e individualista também. Então, é preciso romper com essa lógica, né? Então, de fato, o caminho público precisa ser retomado. Acho que a gente tem que passar, queria que vocês aí aproveitassem esse momento com essa turma tão boa, né? Temos... Boa tarde. Eu queria trazer um ponto, principalmente com relação... Você poderia só se identificar, que seria bom para a gente... Perfeito. Eu sou Albérico, sou da Federação Única dos Petroleiros, do Unificado de São Paulo, e sou membro indicado no Conselho Nacional de Fertilizantes pela FUP. O questionamento que eu trago aqui é que vem um posicionamento da Petrobras que, para a gente, já, enquanto categoria, já identificamos como sendo um posicionamento ainda tímido com relação à transição energética, e esse movimento que ela demonstra de descarbonização, ele fica um tanto questionável quando a gente vê as ações que estão sendo tomadas na prática. De fato, você ter a produção de novas rotas de combustíveis a partir de fonte verde, ela soma muito valor para a transição energética, mas deixa de olhar para outros setores. O setor que eu trabalho diretamente, que eu lido diretamente, é o setor de fertilizantes. Então a gente teve agora a retomada das fábricas da Bahia, de Sergipe, estamos retomando a fábrica do Paraná com a produção e a do Mato Grosso do Sul, a UFN3. Nesse processo, o que a gente conseguiu perceber é que um setor que ele é importantíssimo para a transição energética, por ser ali um pouco da matéria-prima para você gerar os bioinsumos, ele vem sendo tratado de uma maneira um tanto tímida pela Petrobras e eu diria até com certo receio, com certo medo. A quantidade de investimento que foi dado para o setor em relação ao que era necessário, ele foi tímido também, foi baixo e a gente teve bastante dificuldade nessa retomada. Um dos reflexos disso foi também já a precarização que está associada aos empregos gerados a partir da transição energética. As fábricas da Bahia e Sergipe foram direcionadas a contratos de OIM que precarizaram as relações de trabalho e entregaram salários menores, empregos menos seguros e uma rotatividade maior de funcionários. Eu trabalhei no GT que previu a retomada da FAFEM Paraná e o que previu a da FAFEM Bahia e da FAFEM Sergipe. E um dos argumentos que foi utilizado é que não poderiam destruir valor para a companhia. E se tivesse com mão de obra própria, isso estaria acontecendo. Porque dentro da ótica da Petrobras, pelo menos naquele recorte de momento, era que seria necessário maximizar o lucro. Então o gestor ele estava obrigado a tomar uma decisão que maximizasse o lucro. E aí eu deixo a pergunta, como a gente disputa dentro da Petrobras uma transição energética que não esteja submetida a essa lógica de mercado que empurra a gente a condições precárias de relação de trabalho e que impede o desenvolvimento de setores que são fundamentais para a transição energética. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Davi Bonello, sou coordenador do Observatório da Transição Energética, uma iniciativa do INEP.
Bom, primeiro, parabéns a todos os painelistas. Professor Rafael, eu tinha 3 perguntas, uma delas era para você, mas o Mahatma fez exatamente a mesma pergunta, então só fico com 2. A primeira é para a Isis. Bom, primeiro, obrigado por apresentar o PNE, acho que cenários importantes, a explicação que você trouxe. A NDC brasileira, né, quer dizer, o compromisso que o Brasil faz dentro do Acordo de Paris, ele traz estimativas de redução totais, né, das emissões de gases de efeito estufa. E a NDC diz que é subsidiada pelo Plano Clima. E aí o Plano Clima, que foi agora integralmente aprovado, ele traz as estimativas, as projeções de emissões por setor, incluindo o setor energético. Eu queria saber de você se o Plano Clima está dialogando com o PNE e, caso não, quais os riscos que isso traz e, caso sim, se existem algumas possibilidades de melhoria nesse diálogo para que, de fato, as estimativas de emissão, né, do setor de energia se traduzam todos esses desafios que você trouxe. Essa pergunta para a Isis e a pergunta para o Fabrício. Fabrício, acho que é muito importante assim, conhecer o portfólio, né, de diversificação energética da Petrobras. Durante os 2 dias foi falado aqui da importância da empresa, né, para a segurança e para o desenvolvimento do país. Eu queria saber, você trouxe muitos os dados sobre a transição, né, os investimentos financeiros e pesquisa, desenvolvimento e inovação. Queria saber se na transição energética o que está sendo pensado, ou se está sendo pensado para a qualificação do profissional do setor, de modo que ele possa acompanhar também essa diversificação que está sendo proposta pela Petrobras nos próximos anos. São essas perguntas para ele. Olá, boa tarde. Eu sou Héctori, sou geofísico na Petrobras e diretor de comunicação do Sindipet do Espírito Santo. E como geofísico, com formação em física, havia uma expectativa lá em 2017, ainda dentro da primeira janela dos governos Lula, de planos mais longos, e em relação à energia, existia um plano mais longo e mais abrangente da energia nuclear no país. E a energia nuclear no país praticamente hoje foi abandonada e não tem sequer a participação da própria Petrobras, que saiu por acordos. Mas, e naquela época, né, como recém-formado em física, ou muito perto de formar, existia uma expectativa muito grande, não só dos engenheiros, como dos físicos, em trabalhar em até 8 centrais nucleares no país, e que não foi avante, né? E a gente tem um problema sério de seguir com com soluções de longo prazo. Uma delas, inclusive, é as fábricas de fertilizante, que eu vou pegar o gancho do colega Albérico aqui para poder falar. A própria Petrobras tinha planos de fazer o FN4 no Espírito Santo, inclusive, da onde eu venho, e depois a UFN5 em Uberaba, mas parou na UFN3, incompleta, em Três Lagoas. E a gente começou o programa nuclear, né, Angra 1, Angra 2, um problema muito grande para solucionar em Angra 3, e depois veio todo um debate de transição energética e o problema nuclear, ele se aqueceu e parece que se esfriou, né? O reator esfriou novamente, se enfiaram as varetas de grafite e esfriaram o reator novamente. Então eu gostaria de conversar com todos, né, de uma forma geral, a colega da EPE, para saber qual é o plano nuclear do país, se a gente ainda tem algum plano nesse setor. Acredito que sim, porque o submarino nuclear está aí para não deixar a gente, né, morrer ou esquecer dele. Colega da Petrobras, para poder falar se a Petrobras tem alguma iniciativa, né, nesse sentido. E o colega Rafael, para poder falar de toda essa questão geopolítica que envolve a energia nuclear, até porque esse é um assunto que está bem em voga, principalmente com o Irã, né? E por que a América Latina não traz nenhum grande projeto nuclear relevante, já que seria uma energia que é bastante concentrada e, sem querer apanhar aqui de ninguém, né, até relativamente muito limpa, né? Então, apesar dos rejeitos, existe toda essa discussão, mas é uma energia muito limpa. Então, fica essa discussão, né? O que pensar da energia nuclear do país? Eu, como físico, gostaria de saber bastante, apesar de que no Irã, né, não sei se vocês sabem, já foram mortos mais de 50 físicos
do projeto nuclear iraniano, né? O Mossad não deixa nenhum sobreviver, né? Então é interessante, né, se falar disso. E então, os físicos no Irã, morre muita gente no Irã no conflito, mas os físicos já morrem há muito tempo, né? Em sequência, até de ataques mesmo, né, terroristas do Mossad e da própria Síria. Mas enfim, essa discussão da energia nuclear. Obrigado. Vou começar então pelo plano clima, depois a gente vai para nuclear, porque nuclear é mais polêmico. Bom, o plano clima, ele conversa mais, na verdade, com o PDE, porque a meta do plano clima é até 2035, né, que bate exatamente com a nossa projeção do PDE, que é 2035. E aí, o que a gente vê no PDE? Aumento das emissões relacionadas à energia, porque você vai aumentar a produção de energia, de uma maneira geral. E aí, o plano clima, ele divide, né, a energia, a parte, ele olha só a produção de energia, e aí entra o setor de óleo e gás e tudo, e aí ele divide transporte, que é um grande problema. Se você separar a parte energética, é o grande emissor, né, de consumo de energia, e indústria, para poder endereçar melhor essas particularidades. Olhando para o PDE e olhando para o plano clima, existe um desafio. Por quê? A gente tem que reduzir as emissões de energia associadas à produção de energia, e a gente está projetando que elas vão aumentar. Por que a gente tem que aumentar? E o desafio é maior ainda porque o plano clima, ele trabalha em banda. Então, ele usou um ano de referência que foi relativamente bom do ponto de vista hídrico. E aí, quando a gente tem um ano bom do ponto de vista hídrico, o que acontece? Eu despacho menos térmica. Se eu despacho menos térmica, as minhas emissões caem. Então, se eu pegar, e aí o plano clima, ele vai avaliar em 2035. Se 2035 for um ano ruim do ponto de vista hídrico, as térmicas vão comer, digamos assim, grande parte do nosso orçamento de emissões do setor de energia. E aí, falando diretamente, nós participamos de um seminário da Petrobras, que a Petrobras falava pra gente, a gente está preocupado, porque se tiver 2035 chegar lá e ter um despacho muito grande térmico, a gente vai ter que reduzir nossas emissões tanto assim para poder compensar, porque a gente vai ficar com muito pouco. E eu não sei se eu consigo reduzir tantas emissões assim na geração, né, no óleo e gás. Então, assim, o plano clima, ele é um pouco falacioso, digamos assim, porque você olha, não, o plano clima do setor de energia apanhou horrores, gente. A parte ambiental foi julgada, as instituições ambientais falaram que ele era pouco ambicioso. Apanhou bastante. Acho que só não foi mais polêmico do que o do agro, que travou na consulta pública e ficou lá, travou todo mundo, né? Mas, do ponto das instituições ambientais, teve muita reclamação porque se considerou que ele não era tão ambicioso assim. Mas ele tem essa pegadinha. E aí, com o futuro que a gente já está vivendo as consequências climáticas, cada vez mais a gente tem um problema de escassez hídrica acontecendo, né? E aí eu despacho mais térmicas. E aí, quando eu despacho mais térmicas, eu tenho esse problema. Então, assim, acaba sobrecarregando a indústria do óleo e gás, que vai ter que se descarbonizar até um pouquinho mais do que precisaria, digamos assim, né? A Petrobras está investindo muito nisso. A gente conversa, nós temos, dentro da IP, a gente tem um núcleo de transição energética, que a gente tem uma cooperação técnica com o pessoal da Petrobras para falar da descarbonização do AIP, porque realmente talvez eles sejam mais demandados do que até precisaria à primeira vista, justamente por causa da questão do despacho térmico. E aí a gente entra na questão da nuclear, do nosso amigo lá, para fechar minhas respostas, né? No PNE, eu até peguei o dado aqui, hoje a gente tem a participação de nuclear na matriz, acho que é 1%, deixa eu olhar aqui direitinho o dado.
A participação atual dele na matriz energética é 1%. Dependendo do cenário, ele pode chegar até 5% de participação na matriz, a nuclear. Mas qual que seria o problema da nuclear? Que eu vejo assim, né? Não sou do pessoal da geração, que é outra diretoria, mas que eu vejo. A nuclear, ela é muito limpa, mas ela é mais cara hoje do que produzir eólico e solar. Que é como, se você for olhar do ponto de vista de emissões de carbono, ela é muito limpa, mas ela disputa com outras que são mais baratas que ela, né? E que não demandam um prazo de investimento. Se você hoje for pensar em GRAF 3, que nunca sai do papel, né? Tá lá e você tem um prazo de investimento, de construção. Então, a eólica e a solar, ele entra muito mais rápido e mais barato. Então, ela acaba perdendo o mercado nesse sentido. Mas ela tem um ponto de vista de segurança energética, que ela vai competir com quem? Com as térmicas a gás e a carvão. E aí, nesse sentido, as térmicas a gás e a carvão são mais sujas em emissões, mas também acabam sendo... você consegue tirar uma do papel muito mais rápido do que a nuclear. Então, eu acho que o problema da nuclear hoje é o alto investimento e o tempo de maturação desses projetos, né, que demoram a chegar. Mas a gente prevê uma expansão pequena. 5%, se você pensar assim, 5% é bem pouco, né? Mas 5% é quintuplicar o que a gente tem hoje. Então, também do ponto de vista proporcional, no PNE, tem um esforço ali envolvido, mas talvez hoje como país, e aí, de novo, CPF não CNPJ, eu acho que eu não estou vendo uma movimentação tão grande assim de investimento na nuclear, como a gente vê no investimento em outras renováveis que seriam mais limpas, né? E aí isso a gente vê em vários fatores, como por exemplo, a perda de força da eletronuclear de uma forma geral, e outras coisas. Mas a gente prevê, urânio a gente tem. Então, a gente tem, em termos de potencial de recursos energéticos, a gente tem urânio, a gente tem uma reserva boa, mas eu acho que ela perde um pouquinho por causa disso do investimento e tudo mais, tá? Mas o PNE, ele vê uma expansão de nuclear, mas não tão grande assim. Ela acaba se indo a parte de renováveis para eólica, solar e biomassa. Bom, ainda no tema nuclear, como é que é o nome do colega? Anthony. Anthony, se você olhar o plano de negócio da Petrobras, aquele slide que eu mostrei aqui é o do portfólio de pesquisa, desenvolvimento e investigação. No final do horizonte ali aparece uma bolinha de SMR, Small and Medium Reactor, que são pequenos e médios reatores nucleares. Então, assim, figura no portfólio de P&D da Petrobras, mas com um grau de prioridade baixo. Então, assim, está nos planos, mas não no curto prazo. Aí, se quiser saber mais detalhes, eu posso te ajudar, eu não estou sempre, para saber quem está cuidando disso lá dentro. Aí, o colega do fertilizantes ali... como é que é o nome? Albérico. Sou péssimo de nome, gente, desculpa. Albérico, eu não conheço exatamente a realidade das plantas de fertilizantes, mas eu como administrador de empresa de economia mista que foi por muitos anos, me coloco no lugar dos decisores, né? Todas as decisões são muito escrutinadas pelos órgãos de controle, no sentido de verificar que essas decisões foram tomadas em prol do melhor interesse econômico para a empresa, né? Então, essa busca por racionalidade econômica, é lógico que tem limite, né? Preservando as condições de trabalho, segurança, mas os administradores, eles são compelidos a tomarem decisões que eles possam depois explicar por que foi feito assim, não foi assado,
Então, existe uma situação que a gente tem que considerar, né? Se colocar no lugar dos administradores que, no final das contas, vão responder com o seu CPF pelas decisões que são tomadas. Isso já aconteceu comigo, inclusive, como administrador. Tem que responder processo no Tribunal de Contas do Estado por conta de decisões que o Tribunal de Contas entendeu que não eram as melhores. Em relação à tua pergunta, Davi, existe um programa de formação chamado Autonomia e Renda, Petrobras, mas, salvo engano, esse programa é dedicado a profissionais de nível técnico, né? Para formação de pessoal de nível superior e focado na transição energética, que foi a sua pergunta, eu desconheço que exista alguma iniciativa no momento, tá? Mas eu posso pesquisar melhor e te dar uma resposta mais assertiva. Ok. Então, vou responder aqui ao Ettore, falando da geopolítica da energia nuclear, né? Acho que um ponto importante para a gente começar a entender um pouco, né, sobre as características da energia nuclear é que ela fica conhecida como a energia dos países ricos, né? Então, a barreira de investimento, então você precisa de muito capital para tirar uma usina nuclear do papel, e além disso, tecnologia, né? Então, exatamente por isso que ela vai ficar, né, conhecida, e a maioria das usinas vão estar localizadas no norte global. Então, são poucos países que têm usinas nucleares do sul global, o Brasil é um deles, mas o Brasil constrói, né, Angra 1 e Angra 2 com muita dificuldade, né? Então, primeiro em parceria com os Estados Unidos, e os americanos não aceitam fazer transferência tecnológica. A Angra 2, né, em parceria com os alemães, eles aceitam transferir parte da tecnologia, mas não o ciclo completo, então a gente continua sem, né, dominar esse ciclo completo. E Angra 3, né, a gente tem um problema porque ela está em construção há muito tempo e, sendo um pouco pessimista, ela nunca vai ser terminada, né, porque acho que a última estimativa é que você precisa de 23 bilhões para terminar a usina, né? Então, é uma decisão política difícil, né, de você justificar para a população que você quer terminar uma usina nuclear, sendo que 23 bilhões você faz muitos outros projetos, você, né, consegue tirar do papel muitas outras coisas. Então, entra governo e sai governo e ninguém termina, né, a usina. Mas quantas emendas dos parlamentares se quiser, né? 2 anos de emenda. Mas, por exemplo, o Bolsa Família, não sei agora o último dado, mas ele costumava custar 30 bilhões, né? Então, 23 bilhões é um investimento muito alto, em que você poderia, né, fazer outros programas ou tirar outros projetos de infraestrutura do papel, né? E que talvez para a população tenha mais prioridade. Por exemplo, você pode construir várias linhas de metrô com esses 23 bilhões, né? Mas, para além disso, a energia nuclear, ela teve e tem altos e baixos, né? Então, o primeiro grande baixa dela é o acidente em Chernobyl, né? Que vai colocar em discussão a segurança das usinas. Fica muito claro ali, principalmente as usinas que estão ali no bloco soviético, que existe um risco muito grande, né, do uso da energia nuclear. Mas depois, com o tempo, ela vai se ampliando, ganhando força novamente, mas daí tem uma nova baixa com o acidente em Fukushima, né? Então fica muito claro ali, né, se nem o Japão, com tecnologia e, né, os maiores protocolos de segurança, consegue evitar um acidente nuclear, porque realmente pode acontecer algo imprevisível, como aconteceu no Japão, um tsunami, né, como aquele. Então, de novo, entra em baixa e aí vários países começam a discutir desativar suas usinas, né? Então a Europa estava fazendo isso, a Alemanha começa a desativar, só que aí recentemente a gente tem um período de alta, a partir da guerra da Ucrânia, né? Então, justamente por causa da dependência do gás russo, aí essas usinas que estavam sendo desativadas, a discussão vira como reativar essas usinas, como voltar para nuclear, né? Então, acho que a gente vive esse momento de ter que discutir
o uso da nuclear, mas principalmente na União Europeia, assim, por causa dessa dependência do gás russo. E para a América Latina, né, é muito custoso você investir em energia nuclear. Então, acho que é uma escolha política mesmo, de onde você aloca esses recursos, né? Acho que, como a Isis falou, existem outras opções, a eólica, solar, né, que são mais em conta, e a necessidade que você tem de tecnologia e capital que a nuclear vai exigir, acho que se torna um impedimento para o desenvolvimento dela na América Latina, né, já que você tem a carência em muitas outras frentes, então ela não se torna uma prioridade aqui na região. Bem, acho que nós não temos mais nenhuma, não há tempo mais hábil. Eu, antes de passar para o Mahatma, para ele fechar, não adianta, querido, é assim que o jornalista faz, ele passa a bola. Não, eu queria, em primeiro lugar, agradecer, foi uma oportunidade incrível, foi um intensivão para mim, porque como editora, eu me relaciono com várias pessoas, várias fontes, mas é uma oportunidade incrível de estar podendo ouvir aquilo que eu ouço em separado. Eu estava na semana passada no FEP, dentro do SEMPS, com a Roberta Alves, com a Lilian, tudo. A outra semana eu estava com outra pessoa, falo com a Heloísa da EPE. O INEP é um grande parceiro em publicações na TN e tive a oportunidade de conhecer. Eu queria agradecer a vocês essa oportunidade que deram a mim, convidar vocês, a TN Petróleo, e posso só falar disso, que a TN Petróleo, nós temos o portal Naval, nós temos o portal TN Sustentável e tudo mais. O INEP publicou ano passado, acho que uns 10 ou 12 artigos na TN Petróleo e em mídias na qual eu tenho influência. Então eu convido vocês a que coloquem para esse público, tá? Meu contato é fácil, é só entrar no portal da TN, você tem meu celular e meu e-mail. Para que vocês escrevam e possam falar com esse público, eu estou abrindo as portas dos 3 portais para vocês. Tá? E muito obrigada e vou passar a bola para você. Bom, queria mais uma vez agradecer, dizer que é sempre rico, né, promover esse encontro entre os comunicadores. Eu acho que são uma ferramenta importantíssima, né, principalmente atualmente, em que a velocidade que a informação circula e a contra-informação precisa circular também. E colocar para dialogar, né? A gente vê a Isis falando, eu estava lá conversando numa reunião com a Petrobras. Então é muito bom também reunir vocês aqui para conversar na frente, né, de um público mais amplo, né, para além dessa estrutura do Estado. Eu acho que conversa com todo mundo. Deixar claro isso aqui, tá, gente? A gente não faz distinção de empresa de petróleo. Conversar com a gente conversa. Mas é isso, é bom ter vocês aqui também, colocar para dialogar com a academia, né, Rafael? Que o INEP também tem essa pretensão de ampliar o diálogo com a academia, então muito bom, prazer conhecê-lo e muito obrigado pela contribuição. E para encerrar, não sei se eu chamo o Pedro Gonzalo aqui na frente para fazer uma fala de encerramento. Vocês que são co-realizadores desse evento, mas queria agradecer todo mundo que ficou aqui até o final e a contribuição de todos os painelistas. Vamos ficar aqui para uma foto também e ouvir as considerações finais dos nossos parceiros aí, Pedro Barros, representando a Fundação Perseu Abramo, e o nosso amigo de longa data, Gonzalo Varrón. Obrigado ao INEP, Mahatma e as mesas todas, né, em nome de vocês, todos os palestrantes, debatedores das 6, intenso dia aqui, hein? Ou a jornada, né, porque foram 2 dias. Aprendemos bastante. E para a Fundação Perseu Abramo, né, do Partido dos Trabalhadores, que é um espaço de reflexão também, né, de formação, de doutrinação partidária, mas também de reflexão, participar desse espaço, nesse ano tão decisivo, né, com temas tão relevantes para o país, mas são temas todos que tratamos aqui, energia, integração, soberania, que tem que ser atualizados, né? E essa atualização, ela pressupõe um debate com os diferentes atores, como foi colocado. Então agradeço novamente a presença do público também, de todos que acompanharam essa jornada, a parceria nossa histórica com a FES, né? Acho que são várias preocupações comuns que temos, né? Os desafios estão colocados aqui,
sobre as várias temáticas, e se a gente está cansado hoje, a gente vai ter que estar muito mais cansado no segundo semestre, porque a batalha vai ser árdua e importante, não só para o Brasil, com isso eu vou fechar, e é muito importante aqui a participação dos colegas do México, de vários outros países da América Latina que estiveram aqui, na Argentina, da Colômbia, mas tem uma expectativa mundial nesse processo eleitoral do Brasil. Né? A gente tem aqui, nesse momento, uma disputa, não vou dizer decisiva para o futuro da humanidade, porque seria muita pretensão, mas eu não tenho dúvida que é a eleição mais importante da história do Brasil. É um mundo com muita atenção, a gente tem um governo aqui comprometido com toda a agenda que a gente tratou aqui nesses dias, uma expectativa grande e muita incerteza. Né? Nosso processo eleitoral também traz incerteza, mas a gente sabe que com a articulação dos atores que estão aqui, que se manifestaram, participaram, a gente vai conseguir construir um programa atualizado no primeiro momento e com o povo brasileiro, com os eleitores, uma agenda melhor para o próximo período. Valeu, muito obrigado, e passo a palavra para o companheiro Gonçalo. Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer muito a todos, em nome de vocês, a todos os que aceitaram ser panelistas desse seminário, e o INEP e o time, né, que arrasou. Então, gostaria de solicitar um aplauso para eles. Agora, muito bem, obviamente também os intérpretes que serviram o nosso amigo aqui, muito bem, sobretudo, e agradecer também aos convidados que chegaram de fora, que assim, acompanharam e contribuíram muito para esse seminário. A Fundação Free Heber tem outro papel, né? Mas mesmo assim, como eu tenho um coração argentino-brasileiro, eu acho que os temas que a gente discutiu aqui são centrais, né, para o futuro da região, para o futuro dos nossos países e dos nossos povos. Agradeço muito a complexidade com as quais e o cuidado com as quais foram apresentados cada um dos temas, né? Porque isso, para nós, ao mesmo tempo que faz a coisa mais complicada, faz a coisa mais séria, e as nossas propostas, ideias e discussões são qualificadas. Então, eu acho que a gente precisa mesmo disso. Uma das minhas conclusões, que eu já comentei um pouco com o Mahatma, é a de que, por exemplo, a questão da transição, que foi uma promessa grande, né, em termos de o que podia distribuir, deliver, não, para o povo brasileiro, nosso país e tal, é uma questão que tem sendo problemática. Você pode dizer que são questões contextuais e tal, mas nós temos que aprimorar fortemente os nossos pressão, recursos, mobilização, para que ela seja realmente justa. Isso aí eu acho que tem que ser não podemos esquecer desse princípio da transição justa. É certamente um conceito que o William diria importado, mas então nós temos que encontrar um conceito nosso, para que pode ser soberania e justiça social, alguma coisa assim que faça jus à ideia de que essa transição não pode ser a custa de qualquer coisa. Então, eu acho que esse é um tipo de reflexão que nós temos que ter, e que, sem dúvida, esse seminário. Eu lembrava com Mahatma que em setembro a gente fez um seminário que mais ou menos discutimos a mesma coisa, só que com um ponto de vista menos mais social e sindical. Ali era como que estava começando a entender que a transição não era tão justa assim. E tinha um salto na compreensão, para mim, nesses meses, que é notável. E
chama a nossa atenção para o que eu falei, reelaborar esse conceito de algum jeito, e elaborar também uma estratégia para que a coisa não seja injusta, né, vamos chamar assim. Então, nesse sentido, eu acho que a gente vai por um caminho importante, não fácil, mas sim importante, e sobretudo em relação ao processo que vem, né? E nesse sentido, eu gostaria também de chamar para o passo que vem nesse processo, que o seminário 7 e 8 de maio, mais focado na integração, mas que tem todos esses temas envolvidos, e quem sabe pensar alguma coisa, desafio aos co-organizadores, vamos ter que conversar, de ver como, para além da questão da reflexão, da análise e tal, nós podemos construir algumas coisas, porque, por exemplo, em relação ao que seria integração, cooperação, quais são as forças que estão empurrando por esse tipo de coisa, para além, vamos supor, de algumas pessoas do governo e de algumas pessoas que querem fazer business, o negócio, né? Precisamos botar um pouco de movimento, de mobilização e tal, atrás desse tipo de proposta, né? Dessas coisas que discutimos aqui. Porque não adianta só o Pedro Barros, que é o nosso gênio da integração, ser o único que leva as propostas. Ou seja, nós temos que avançar, vamos dizer assim, essa cadeia, e fazer ela pública, e todo mundo sabe que isso é uma disputa, né? Mas é uma disputa que eu acho que nós temos que comprar. Então, eu acho que essa como se fosse a minha mensagem. Então, muito obrigado, eu agradeço muito a parceria com o INEP, com a Fundação Perseu Ramos, e espero continuar nessa trilha juntos.